Pronto. Então, boa tarde, gente, essa mulherada, boa tarde para todo mundo. A gente está em mais um encontro hoje, mais uma formação muito especial de direitos sociais. E a Raquel vai fazer essa conversa com a gente. Então, Raquel, muito obrigada por estar junto com a gente aí também nessa parceria com esse projeto. E bora para a aula, que vai ser muito boa. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Gabi, as demais companheiras que estão aí presentes. Não dá para ver todo mundo, porque eu estou no celular e dificulta um pouco. Mas aí a gente vai, mais um encontro nosso, para a gente dar continuidade ao conteúdo que a gente vem, discutindo no nosso curso sobre direitos sociais. Então, na aula anterior, quem estava, a gente fez uma discussão bem legal sobre os direitos das mulheres, e esse encontro de hoje, o conteúdo dele tem muito a ver com a da aula anterior, né? As coisas estão muito ligadas. A gente vai ver outras coisas que a gente não viu da outra vez. Na outra vez a gente focou mais nos direitos das mulheres, mas isso aqui também tem relação, lógico, com os direitos das mulheres, né? Espero que a gente possa construir um processo bem legal de aprendizagem. E aí eu vou começar, na verdade, com a pergunta, né? O nosso tema hoje é os direitos humanos das mulheres, mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: o que são direitos humanos? Quando vocês escutam falar esse nome, né? O que é que vem na mente de vocês? O que é que vem na cabeça de vocês? Quem gostaria de falar? E aí pode falar, fica livre para falar do jeito que quiser. Pode ser com uma palavra, uma frase. Se quiser falar bem muito, também pode falar. Direitos humanos. Quem já ouviu falar? O que é que já ouviu falar sobre direitos humanos e o que acha que são esses direitos humanos? Tal desses direitos humanos. Quem quer começar? Ninguém? Hoje a Patrícia não veio, então o pessoal vai ter que falar. Exatamente. Então a gente vai já fazer o grupo. Bom, não? Então, Gabi e Júlia, acho que a gente vai ter que antecipar a história do grupo, tá? Então, como é um grupinho pequeno mesmo, a gente faz só um grupo. A gente vai, acho que 15 minutos é suficiente. Vocês estão me ouvindo direitinho, meninas? Sim. Sim, né? Estamos ouvindo, sim. Então, ó, a gente vai fazer um trabalho em grupo, as meninas vão... Funciona assim, é que as meninas vão colocar vocês é como se fosse uma sala virtual, certo? Quando vocês se encontram, né, num lugar e fica tudo numa salinha, então vai ser do mesmo jeito. E aí, nesse grupo, o que é que a gente vai... Inclusive, assim, a gente pode passar no grupo depois, entrar eu, a Júlia, a Gabi, se der, eu vou entrar lá no grupo para tirar alguma dúvida, para discutir com vocês, tá? E aí, no grupo, o que é a minha proposta é que vocês façam? Vocês vão discutir a partir dessa pergunta que eu fiz, tá? E aí vocês ficam à vontade para discutir, do jeito de vocês. Conversa aí como se estivesse conversando normal. É uma coisa assim, é uma troca de ideias. Então, a pergunta é: direitos humanos. Quem já ouviu falar sobre isso, sobre esse tema, sobre esse assunto? O que é que já ouviu falar sobre direitos humanos? E, para vocês, o que é esses direitos humanos? Então, a conversa vai ser tentando responder essas perguntas, tá? Aí a ideia, como é um grupo pequeno, a ideia é que todas participem, possam falar, né? A gente não vai vocês não vão estar aparecendo para a gente, né? A não ser que eu ou uma das meninas entrem no grupo, né? Vocês entenderam? Sim. Tá. E aí, na volta,
assim, vocês podem escolher, lá no grupo, vocês escolhem uma pessoa que vai fazer um resumo da discussão, certo? Quem pudesse, que se tiver, a pessoa que vai fazer isso, se tiver como um cadernetazinho, um papel, uma caneta, para ir anotando o que as outras forem dizendo, e aí, na volta, vocês vão falar para a gente o que foi como foi a discussão, vão contar como foi a discussão. Faz de conta que é um encontro, que vocês estão marcados para se encontrar. Nesse encontro, vocês vão conversar sobre um determinado assunto, e aí depois, sei lá, vocês vão chegar em casa, e aí vocês vão contar para a filha, vai contar para o companheiro, enfim, para alguém ou para uma amiga, vai contar como foi, o que foi que aconteceu naquele encontro, o que foi que vocês discutiram. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Não, né? Então, Gabi, Júlia, Vamos Gabi, lá, Ju, vamos fazer nosso primeiro teste. Acho que a gente pode ir começando, né? Porque... Isso. Sua voz está baixa de novo, Raquel. Oi? Melhorou? Melhorou. Pronto. Bom, tem que ficar Vou agora. compartilhar aqui de novo. Pronto. E aí, mulheres, de volta da viagem. Oi! A viagem sem sair do lugar. Sempre sinto uma sensação estranha assim quando faz essas salas. Converse um pouco, né, do que foi o grupo, a conversa no grupo, como eu expliquei lá. Vocês tiraram alguém que vai falar, explicar um pouco como foi apresentar, como foi a discussão no grupo. Aqui o que nós estamos vai ser Silvânia. Silvânia, né? Silvânia, pode ir. Preparada? Não, não estou preparada, não. Procura aí Quê? outra. Não estou, não. Não estou, não. Não estou muito bem, não, assim? hoje, não, para falar. Oh, tá não. Ixi, quem então quer falar pela Silvânia, do grupo dela? Hein? O que foi que vocês discutiram? Quem estava no grupo da Silvânia? Quem estava? Olha, ninguém não quer falar, eu estou no grupo da Silvânia, meu nome é Nilza. Eu vou resumir um assunto de Eliene com um assunto de Silvânia, que nenhuma das duas quer se pronunciar. Pronto, estamos ouvindo. É por o caso de, tipo, racismo, tipo, pela pele dela e pelo local que ela mora. Né? Muita gente não gosta por causa do local, porque é mal falado, que tem fama de ser ruim. E muita gente acha que todo mundo que vive naquele lugar é porque não presta. Isso é errado. E sobre o caso de Silvânia, que a gente põe a mangaba, que ela pronunciou, e a gente muitas vezes ia pela pista e queria pegar ônibus, às vezes o dono não aceitava porque nós estava suja, porque saímos do trabalho. E muita gente pensava que a gente ia roubar no sítio dos outros. Que também não é, isso é racismo, né? Dizer também que a gente são ladrona sem ser. E para o caso da gente também vinha mal vestida também. Isso tem que ser direitos iguais para todos, né? Como é de uma ou para outra. Resumir. Agora entendeu? Sim, lógico que sim. Entendi muito bem. Como foi que você relatou a experiência delas duas, né? E você? Eu? Sim, o que é que você teria a falar sobre isso? A sua opinião sobre isso? Eu acho assim que a opinião sobre isso deveria ser direitos iguais. Tanto faz para um e para outro. Ninguém pode ter racismo, nem pela cor, nem pelo local que mora, nem por a limpeza, que a pessoa está limpa ou sujo. Ninguém sabe se veio do trabalho, ninguém sabe de onde veio a pessoa.
Muito bem. Alguém mais? Ótimo. Muito bom, viu? Parabéns. Olha aí, viu? Nós, Depois não querem, depois nós não também querem falamos sobre falar. assim, Posso falar? Pode. Nós também assim, falou sobre os direitos iguais na educação, na saúde, na segurança. Aí já é outro grupo, né, Maria? Não, é o mesmo de Silvânia. Ah, é o mesmo da Silvânia. Isso. Ah, é um grupo só, tá certo. Aí eu acho... É porque Silvânia aqui está com 3 pessoas. Ah, tá certo. Quem tá aí com você, Silvânia? Quem está aqui comigo é Nilza, Lúcia e eu, Silvana. Ah, legal. Entendi. Que bom, Nilza e Lúcia. Ok. Mais alguém gostaria de falar, comentar? O que vocês acharam? Só uma pergunta, o que foi que vocês acharam desse exercício, desse modo aí da gente que a gente trabalhou hoje, de dividir nas salinhas, nos grupos? Hein? Sim, eu achei legal, mas assim, na até a hora que você participou, assim, que nós, né, teve o... deixa eu ter... que a gente teve a conversa, né? Para depois discutir com o outro grupo. Porque aí nós tiramos nossas dúvidas com outro grupo, entendeu? Sim. Ficou dúvida de um, aí nós compartilhamos com o outro, e se nós tiver dúvida, o outro pode também compartilhar nossa dúvida, que nós também não podemos, tipo, o que nós não sabia, o outro já sabia, aí compartilha com a gente, entendeu? Sim. Tá bom. Legal. Muito bom, viu? Parabéns a todos que participaram do grupo. Cada um deu a sua contribuição, e a ideia é essa, viu? Então, assim, olha, vocês trouxeram, pelo que eu pude participar também do grupo, né? Vocês trouxeram muita coisa interessante, muita coisa que justamente tudo que tem a ver com direitos humanos, né? Do que a gente está falando. Então, a ideia era a gente um pouco ter essa noção do que são esses direitos humanos. E aí não tem uma forma melhor do que a gente falar do que a gente vivencia, né? De como é que isso é na nossa vida prática, né? Então, a primeira coisa importante para se falar é isso. Mas aí a gente vai discutir melhor um pouco sobre esses direitos humanos. Vocês trouxeram muitas coisas que têm a ver, que a gente vai discutir com violação de direitos, e muita coisa que não é direito, que não são direitos humanos, é o contrário, que os direitos humanos é justamente isso que vocês reforçaram, né? Direito à educação, direito, por exemplo, a ter uma vida sem ser discriminada, né? Como trouxeram aqui, sem racismo e muitas outras coisas, tá? Então, a gente vai... Então, uma das principais coisas, eu acho que dos direitos humanos, que é justamente você viver, né? E ter respeitado as diferenças. Ou seja, independente se você é homem, mulher, se você é negro, branco, indígena, se você é pobre ou rico, a essência dos direitos humanos é que as pessoas elas são iguais, as pessoas nascem iguais e as pessoas são iguais. Ou seja, que não é para existir esse tipo de diferenciação entre as pessoas, né? E os direitos humanos é justamente um direito que você possui pelo fato de você ser humano, né? Todos nós somos humanos, por isso a ideia de direito humano, que é justamente para reforçar essa ideia de que nós somos humanos, né? E como humanos, nós devemos ser tratados, né, de determinadas formas. Nós, por ser humanos também, nós temos direitos a determinadas coisas. E tudo isso que a gente fala é os direitos humanos, né, que vocês trouxeram. Então, educação, saúde, né, ter direito a uma vida boa, né, viver com dignidade, a vida que você gostaria de ter, né, ter a moradia,
ter condições básicas de saneamento, de saúde, enfim. Ou seja, é um conjunto de coisas, né, que tem a ver com o que a gente discutiu, inclusive na aula passada, que tem a ver com os direitos sociais, mas com outros tipos de direitos. Então, os direitos humanos a princípio, é isso, né? E é justamente a garantia de você poder viver plenamente e com dignidade, né? Para você viver assim, plenamente com dignidade, algumas condições, elas são necessárias, que a gente vai estar discutindo um pouco. Gabi, se der para passar o videozinho aí, viu? E aí a gente vai assistir agora um vídeo que na verdade, ele resume um pouco do que vocês trouxeram, do que vocês conversaram no grupo. Ele traz mais algumas informações sobre o que são os direitos humanos, que a gente vai estar conversando mais, né, mais para frente, mas para a gente ter essa ideia do que são esses direitos. Tão falados, tão, né, nos discursos, nas falas das pessoas, mas que, às vezes, está muito distante da gente. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questiona. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Todo mundo conseguiu ver? Sim. O que vocês acharam do videozinho? Como surgiu o direito? Eu achei ótimo. Pode falar. O que vocês acharam? Tem direitos que ainda não sabemos
O que mais? Como nós, catadores de mangaba, o nosso direito ao território, que querem tirar da gente, né? Só porque a terra é do governo, ele nem sabia que existia, aí agora querem vender e nos deixar sem nada há tantos anos que a gente está. Estou numa terra que meu pai, meu avô já nasci nessas terras, e agora somos ameaçados a sair delas, simplesmente sem direito a nada, com todos esses anos, né? A minha mãe tem 72, o meu pai, ele fez 5 anos que faleceu, faleceu com 78, veio para cá com 7 anos de idade, desde então nunca saiu dessa área de Mangaba. Acho que nem, só mesmo assim, por poucos dias, na época que não tinha safra, mas mesmo assim estava sempre na área. E esses anos todos chega alguém e nos diz assim, não, eu sou superintendente da União e o nosso direito é vender a terra, nós não reconhecemos vocês, a não ser que vocês aceitem a nossa proposta, entendeu? Aí diz assim, a gente faça uma proposta com vocês, vocês têm que aceitar essa proposta ou a gente não dá a terra para vocês. Aí fica difícil, né? Aqui a gente sentimos, nós catadores e catadoras de mangaba aqui de Santa Maria, nós, esses dias, há um mês atrás, nós sentimos assim, encurralado, pela pessoa que se diz superintendente da União. Ou você aceita essa proposta, ou vocês não têm esse direito, esse outro lado, entendeu? Então, a gente apresenta a contraproposta, ele diz, não temos, não tem interesse. O interesse é de resolver logo, porque é assim que o governo quer, que resolva logo, nós queremos vender as terras. E aqueles que estão lá, desde como diz, os nossos avós, aqueles que há 51 anos, que já nasceu lá, e aí a gente sai assim, com a mão vazia, com a mão na frente ou atrás, onde a gente tira o nosso sustento das mangabeiras, onde a gente, é como diz, é uma árvore, para mim, uma árvore que dá vida, porque ela dá os frutos que nos alimenta, que alimenta nossas famílias, não só os frutos, como também toda a planta, a árvore mangabeira, era uma árvore que dá vida, porque a gente usa nossas folhas, inclusive, poucos dias eu tive problemas de rins, uma pedra no rim e 2 na vesícula. Essas 2 estou marcando a cirurgia, já marquei, está faltando marcar a data. E o do rins, ela saiu com o quê? Com o chá da folha da mangabeira e com o leite da mangabeira. Todos os dias eu estava ali, e quando fui fazer o segundo procedimento, ele disse, você tomou chá de quebra-pedra? Porque ela já se moveu, ela saiu. Eu disse, não, tomei leite de mangabeira e chá da folha de mangabeira. Entendeu? Então, a gente vive, tirando as mangabeiras da gente, é a mesma coisa que tirar nossas vidas. Eu me sinto desse jeito, nesses dias até, como disse, me sinto até triste, até sem querer falar pelos cantos. Não sei o que vai acontecer amanhã. A cada minuto eu olho o celular para ver qual foi a decisão da União, qual foi a decisão. Então, eu me sinto assim, ainda estou me sentindo na parede, sei lá, amedrontada, com medo do que vai acontecer amanhã. Será que amanhã a gente temos as mangabeiras ou a gente estamos sem elas? Então, eu acho, como na aula, a outra eu perdi porque estava no médico, mas eu tinha assistido há 15 dias atrás. É como diz aí, é um tipo de preconceito que eu vi nessa aula. Eu não sabia que estava sofrendo preconceito, mas aqui no Santa Maria, eu acho que em todos os lugares a gente está tendo esse preconceito, como diz assim, os extrativistas está tendo preconceito. Ele não, principalmente aqui em Aracaju, pelo prefeito de Aracaju, uma coisa que eu fiquei sabendo no sábado, numa reunião que a gente tivemos, num café da manhã, lá na área,
e um café da manhã partilhado que a gente faz todo o primeiro sábado de cada mês. Então, o advogado disse mais uma vez claramente, o prefeito de Aracaju, ele não reconhece a gente como extrativista, ele não reconhece. Então, é por isso que a cada momento ele só pensa em avançar na área. Ele quer mais derrubar mais outras árvores, mais ou menos para fazer o conjunto que ele quer, para não mudar o projeto. Isso quer dizer que a gente vamos ter que perder mais de 200 mangabeiras. E para eles não tem importância. O importante é fazer as casas para aqueles que têm casa. Mas existem outras áreas. Existem outras áreas que eles podem fazer a casa. Eles podem fazer as casas para as pessoas que não têm casa. Não é só avançando na mangabeira, avançando na natureza. Então, isso é triste o que está acontecendo. Não só em Santa Maria, mas em todos os lugares. Sim. É a Eliane quem está falando? É, a Eliane. Primeiro, assim, agradecer pela sua partilha, né, por partilhar essa situação, né, que a gente sabe que é uma luta de vocês, e dizer assim que isso que você está falando, né, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, né, que aí são direitos que estão sendo violados, né? Não só isso que você trouxe, mas diretamente, né, relacionado a tentativa de apropriação, né, do território de vocês, mas outras questões como a questão racial, né, a discriminação racial, a discriminação por classe, então um conjunto de violação de direitos que vocês e nós, né, a maioria do povo, vivencia cotidianamente, né? Então a gente fala em direitos, humanos, a gente reforça os direitos humanos, né, como uma coisa importantíssima, né, para garantir dignidade para as pessoas, mas a realidade é que esses direitos, eles são cotidianamente violados, né? Eles são violados pelas pessoas, né, de um si, mas também são violados pelo próprio Estado. O Estado que é o responsável por garantir esses direitos humanos, né? Garantir que as pessoas tenham os seus direitos humanos respeitados. O próprio Estado, através das suas instituições, é quem viola os direitos humanos das pessoas. Então, muito, muito importante essa sua fala, né? Você trazer isso, trazer essa vivência que a gente sabe que existe, mas também dizer para você que eu sei da luta de vocês e que vocês também não estão sós, né? Então, pensar como é que se organiza mais ainda para se colocar contra isso. A gente não pode abrir mão dos direitos, né? Eu sei que as dificuldades, as pressões, elas são muitas, mas é muito importante que tenha um processo, esse processo organizativo, e também de conhecer os direitos, né? Saber o que é direito ou não. Então, assim, muito importante isso. E a gente vai discutir um pouco mais assim à frente, né? Mas o vídeo, ele traz isso que você trouxe, né? A coisa do não respeito aos direitos humanos, e traz muito do que as meninas também trouxeram lá e discutiram lá no grupo. Mas eu acho que é importante também a gente pensar um pouco de onde é que vem esses direitos humanos, né? Como é que surge? Desde a aula anterior, que a gente vem falando sobre isso, né? E falamos da luta das mulheres por direitos, então tudo foi muito a partir da luta das pessoas, né? Por várias coisas, né? A princípio, né, em um determinado momento, a luta pela liberdade, né? Enfim, e esses direitos, eles vão, esses direitos humanos, eles são garantias que eles vão mudando de acordo com o tempo, com a história, né? Em determinado momento a luta se deu a partir de alguns direitos, e isso foi
foi avançando e foi mudando de acordo com a história e de acordo com a luta das pessoas, né, por direito. Às vezes nem saber que é direito, que era direito e que são direitos humanos, né, mas que também às vezes não lutam, mas desejam aquilo ali, né? Todo mundo deseja uma vida boa. Todo mundo deseja ter educação para si, para os filhos, todo mundo deseja ter um trabalho digno, e tudo isso são direitos humanos, né? E às vezes as pessoas não compreendem, não conseguem ver isso enquanto um direito humano, que é muito importante estar lutando por eles. E essa história de direitos humanos, ela vem de muito longe, né? Assim, desde tempos muito antigos, né, que já, não com esse nome, lógico, né, mas que já existiam ações que pelo menos tinham esse sentido, né, de dar algum tipo de direito àquelas pessoas que na época não tinham. E isso foi avançando com o tempo. Mas essa coisa dos direitos humanos, ela começou a ficar mais, digamos assim, mais forte, ou pelo menos como direitos, né? Vocês lembram que eu falei na aula passada, lá na Revolução Francesa que teve toda aquela luta, né, por liberdade, né, que era o lema da Revolução: liberdade, fraternidade, igualdade, né, e que essas pessoas também lutavam por direitos, porque na época elas não tinham esses direitos, né, pelos quais elas lutavam, e foi um momento importante justamente para ir criando essa ideia, reforçando essa ideia de direitos, e mais lá na frente sobre direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles surgem em um determinado momento, né, não dessa forma, com esse nome, e eles vão, digamos assim, evoluindo com o tempo, mas a partir da luta das pessoas em cada momento histórico, em cada tempo. Do mesmo jeito como a gente hoje luta por esses direitos, e para garantir esses direitos humanos, antes de nós existiam pessoas que também lutavam por esses direitos, né? Pode passar, viu? Tem que tirar do vídeo, né? Então, assim, só para a gente entender um pouco mais, né, esses direitos humanos, né, quando eles vão surgindo, na verdade, eles surgem a partir a origem deles, né? Eles surgem a partir de um momento que foi um momento muito, digamos, muito difícil para o mundo, né? Que foi durante logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Vocês sabem que o mundo vivenciou, né, duas grandes guerras, pelo menos as duas, né, principais guerras do século XX, né? Que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, lógico que essas guerras, elas trouxeram muitas, além das mortes, né, que elas também trouxeram muita miséria e muitos problemas para o mundo todo, né? E principalmente para aqueles países que estavam diretamente envolvidos com a guerra, mas principalmente para aquelas pessoas que já não tinham seus direitos respeitados, e com a guerra elas passaram a ter esses direitos mais violados ainda. Então, vários países, a partir organizados, né, pela a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né, se reuniram para discutir e pensar como garantir direitos, né, como é que os países poderiam garantir direitos, né, aos seus cidadãos, às pessoas, né, de cada país, né, a partir de algumas ideias comuns, né, que pudesse servir para todos os países, né? E aí é que surge a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, né, que essa declaração ela traz, né, aquele conjunto de direitos do que esses países consideravam como sendo, digamos assim, os principais direitos que todo ser humano teria que ter acesso, teria que ter direito, né? E a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas aí, para a gente entender um pouco como é que se deu esse passo a passo, né, na história, a gente diz que
existiram 3 momentos, né, que eles chamam de 3 gerações de direito. A primeira geração, a segunda geração e a terceira geração de direitos humanos. E como eu falei, em cada momento desse, alguns direitos eles foram surgindo, e esses direitos eles foram surgindo a partir das necessidades daquela época, a partir das necessidades que as pessoas tinham de forma mais fortemente naquela época, né, e das lutas que se davam em torno daquela, ou seja, daquela demanda que era colocada, ou de um direito que não existia, e que as pessoas queriam. Então, por exemplo, na primeira geração de direitos, se der para você estar vendo aí, eles foi em 1780, e eles estavam muito mais concentrados nos direitos da liberdade individual, dos direitos civis e dos direitos políticos, né? Então, era principalmente essas 3 coisas, porque justamente era o que não era garantido às pessoas naquele momento. Então, a luta maior era por esses direitos. Os direitos civis, eles têm a ver com o quê? Eles têm a ver com a liberdade de expressão, porque justamente eram momentos em que as pessoas, não é como hoje, por exemplo, que as pessoas têm a liberdade de se expressar, de expressar suas ideias, de expressar seus pensamentos, né? E nem sempre foi assim, nem no mundo e nem no Brasil, né? Então, as pessoas tinham a necessidade disso, ou seja, de ter essa liberdade de expressão. Então, tudo isso aí estava dentro do que eles chamavam de direitos civis. Proteção à vida privada, ou seja, de você ter o direito de ter a sua vida e não ser, digamos assim, como é que a gente fala? Surgiu a palavra. Disposta, né? Exatamente, de ser exposta, de ser invadida, né? na sua vida privada. Tem uma coisa muito importante que surgiu nesse conjunto aí de direitos, chamado direitos civis, né? Que tem a ver com o direito de defesa que a pessoa tem, que chama presunção de inocência, né? Que é o quê? Que tem um direito lá, vocês vão ver na carta, que ninguém pode ser condenado até que todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Então, foi de uma importância muito grande, porque as pessoas antes elas eram julgadas, elas eram mortas, elas eram presas, às vezes nem tinham direito a um julgamento, né? Então, sem sequer as pessoas provar que aquela pessoa cometeu aquele crime, as pessoas eram punidas. Então, a necessidade de ter algum direito que garantisse essa defesa, né? Ou seja, até que prove que eu sou culpado, eu sou inocente. Então, isso aí é para todos, pelo menos em tese, né? Assim, é para todas as pessoas, né? Independente de qualquer coisa. E aí, dentro ainda dessa primeira geração, vieram também os direitos políticos, né? Que era o quê? Que tinha a ver também com essa coisa do acesso ao espaço público, das pessoas participarem, o direito ao voto, né? Vocês viram que foi uma luta grande também das mulheres pelo direito ao voto, o direito de ser votado também, né? De ocupar os cargos políticos, cargos públicos, ou seja, tudo isso, por exemplo, o meu direito, né, de votar em que eu quiser, ou o meu direito de me candidatar a um cargo, de me candidatar a vereador, de me candidatar a deputado, seja o que for, isso aí é um direito político que foi conquistado e que nem todo mundo tinha. Vocês lembram que a história do direito ao voto, no início ele era restrito, né? As mulheres não tinham direito, as pessoas pobres também não tinham direito, né? Então foi um avanço a partir da luta das pessoas, né? Então, a conquista desses direitos políticos. E aí nós temos, mais adiante, nós temos uma segunda geração de direitos, né? E aí esses direitos eles têm mais a ver com a igualdade, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz que todos são iguais, independente de qualquer coisa, independente do sexo, da raça, né, da cor, da classe social.
Então, digamos assim, é uma palavra-chave, né, do ponto de vista desses direitos e dessa geração. Que aí foi quando nasceram os direitos sociais, né, que é isso que a gente vem discutindo, né, no curso, né, que é o quê? Que é assegurar a dignidade humana, que é o direito à educação, à alimentação, à previdência, à moradia, todos esses direitos que vocês trouxeram aqui, por exemplo, lá no grupo vocês conversaram sobre isso, que tem a ver com os direitos sociais. Mas, além dos direitos sociais, tinha também os direitos econômicos, né? Que era principalmente o direito ao trabalho. Né? E, importante dizer, os direitos humanos, eles têm muito a ver com a questão da igualdade, ou seja, parte da ideia de que todo mundo é igual e que deve ser tratado, deve ter o mesmo tratamento, mas também de que as pessoas têm direito à dignidade, né? Ou seja, a ter uma vida digna, a ter um trabalho digno, ou seja, então essa palavrinha também dignidade, ela é muito importante quando a gente discute a questão dos direitos humanos. Então foi aí nessa coisa aí dos direitos econômicos, né, que surgiu os direitos relacionados ao trabalho, né, porque as pessoas também não tinham esse direito, né? O direito do consumidor, que é um direito assim que é mais recente, e outros tipos de direitos. E, além disso, também, nós temos os direitos culturais, que tem a ver com a proteção e a valorização e a preservação da cultura de um determinado povo. Então, esse é um direito também que é muito importante, a preservação do patrimônio histórico, né, cultural, ter acesso à cultura, ou seja, tudo são direitos também dessa que chama da segunda geração. E, por último, né, que chama a terceira geração de direitos, ou seja, foi num outro momento, né, da humanidade, né, e que foram surgindo outros tipos de direitos e, como eu falei, a partir das necessidades daquele tempo. Então, por exemplo, algumas pessoas, alguns sujeitos, eles eram praticamente invisíveis para a sociedade. É como se eles não existissem. E a partir das lutas desse povo, né, que por existir, né, por ser reconhecido, também foram se pensando outros tipos de direitos, né, que tem muito a ver com a solidariedade, né, entre os povos e com a fraternidade. E esses direitos, eles são chamados de direitos difusos. Por que eles são difusos? Porque eles são direitos que estão, como se tivesse espalhado, né? São direitos difusos que pertencem a todo mundo, e os direitos coletivos, ou seja, que pertencem a toda a sociedade. Então, direito ao meio ambiente, né, ecologicamente sustentável, é considerado um direito, né, difuso e coletivo. O direito dos povos, né, o direito da pessoa idosa. Então, está tudo dentro dessa coisa, desse tipo de direito. Então, para a gente entender, né, que esses direitos humanos eles surgem desse processo de luta das pessoas, eles vão mudando de acordo com o tempo, com a história e com as necessidades daquelas pessoas, ou seja, por uma ausência de determinado direito, ou seja, é preciso se garantir esse direito, e vai avançando com o tempo. Né? E nessa luta, né, pensando um pouco as mulheres, é aquilo que a gente viu na aula anterior, né? As mulheres, elas estiveram sempre lá lutando por direitos. Vocês lembram que eu falei, por exemplo, eu falei agora da Revolução Francesa, né, que contribuiu também para essa ideia que nós temos de direitos e de direitos humanos. Lá na Revolução Francesa, vocês lembram que eu falei daquela mulher que lutava pelos direitos das mulheres já naquele momento, porque, por exemplo, embora tenham feito lá a revolução, né, um monte de transformação, mas esqueceram das mulheres, né? Ou seja, as mulheres continuaram sem ter direito. E essa mulher, né, a que chama Olympe de Gouges, foi ela que foi, naquele tempo já, né,
lutar pelos direitos das mulheres, e que infelizmente foi morta por conta disso, né? Porque ela ousou ir contra aqueles que não entendiam que as mulheres teriam que ter direitos também, assim como os homens. Okay? Sobre isso que eu falei aqui, essa apresentação que eu fiz, o que é que vocês têm a dizer? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Eu consegui ser clara para vocês nessa explicação? É só para a gente entender um pouco, né? Lembra que eu falei no grupo que a gente vivencia, né, uma determinada realidade, a gente se depara com determinadas condições e situações, como vocês trouxeram, por exemplo, de violação de direitos. É importante a gente falar sobre isso, né? Mas é importante também a gente entender de onde é que vem tudo isso e por que tudo isso acontece. Né? Que são coisas que acontecem, elas não acontecem por um acaso, do nada, elas não vêm do nada, elas têm um sentido, elas vêm de algum lugar, né? Porque quando a gente começa a entender melhor de onde é que aquelas coisas vêm, por que elas acontecem e para que elas acontecem, a gente tem mais condições de se colocar, inclusive, contrário àquilo ali, né? De enfrentar aquilo. Com os direitos humanos é a mesma coisa, né? Nós sabemos que a gente vivencia, né, o que a gente chama de violações de direitos humanos, ou seja, o que é um direito violado? É quando aquele direito ele não está sendo respeitado. É quando eu tenho aquele direito a direita está sendo retirado de mim, ele ou seja, ele não está sendo respeitado e eu não estou tendo acesso àquele direito. E só o que a gente vivencia no Brasil, no mundo, né, mas vamos falar do Brasil, que nós estamos aqui no Brasil, que é onde a gente vive, são situações de direitos violados. No mundo, aliás, no dia todo, cotidianamente, a gente vê cenas, né, histórias de pessoas que têm seus direitos violados. E os vários tipos de direitos. Quando o Estado, por exemplo, não garante a educação para as crianças, né, não garante a creche, não garante um serviço de saúde de qualidade, ele está violando um direito. Né? O direito à saúde, o direito à educação. Quando ele não oferece as condições dignas para moradia, né? Quando deixa as pessoas lá ao léu nas ocupações, porque não tem onde morar, não tem como pagar um aluguel, essas pessoas elas estão tendo os direitos delas violados, ou seja, o direito a uma moradia digna. Sobre isso, alguém quer comentar alguma coisa? Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Hein? Faz sim, todo sentido. Okay. Posso avançar mais um pouquinho para ver se a gente... o tempo tá avançado, mas o importante é que vocês possam compreender, né, o conteúdo. Se for preciso, a gente faz um outro momento, mas o importante é que vocês tenham claro na cabeça de vocês essa coisa, entenda, né? E essa relação que tem com a vida da gente. Eu não estou falando de nada lá do outro mundo, não, lá de Marte, não. Estou falando de coisas daqui, ó, da nossa vida, da vida de vocês, que vocês trouxeram, da minha vida, da vida da Gabi, da Júlia, ou seja, da vida de nós, principalmente nós mulheres, viu? Bom, então, continuando. Então, como eu falei, né? Então, em 1948, né, a Organização das Nações Unidas, a ONU, no dia 10 de dezembro, viu, de 1948. Por isso é que, eu não sei se vocês sabem, dia 10 de dezembro, né, é o dia em que se celebra, né, o Dia dos Direitos Humanos. Então, justamente, a Organização das Nações Unidas, né, ela traz esse documento, né, escrito por vários países, justamente como uma forma de fazer com que os crimes acontecidos, né, os direitos violados durante a guerra, elas não se repetissem. Isso não se repetisse. Então,
é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aí são 30 artigos, né, 30 pontinhos lá, cada ponto dele tem a ver com um direito, né? Com isso que a gente está falando, acho que não vai dar para ver tudo, né? Mas se eu fiz um material que é bem facilzinho de ler, depois vocês quiserem, né? Mas eu vou só pegar alguns aqui, né? Um principal, né? Aliás, um dos principais, que é isso que a gente está falando, né? Que diz que todos nós nascemos livres e iguais, né? Independente de raça, de sexo, de gênero, de orientação sexual. Então, como iguais, a gente tem que ser tratados, então todo mundo tem que ser tratado igual. Ou seja, nós não podemos ser discriminados, ou seja, pelas nossas diferenças. Então, vocês trouxeram aqui a história, por exemplo, da discriminação racial. Então, isso é um tipo de direito que é violado. O direito à vida, né, de viver com liberdade, de segurança, de não ser escravizado. Se vocês forem prestando atenção, cada direito desse tem a ver com aquilo que eu falei, que era um determinado momento da história, né? Por quê? Porque já teve um processo de escravização no mundo todo. No Brasil também teve. Então, isso entrou como uma coisa importante também na declaração, de não ser torturado, né? Ou seja, por quê? Porque existia muito isso, né, em determinados momentos da história. Somos todos iguais perante a lei, ou seja, tem que ter justiça para todos, né, sem diferenciação, e todos têm que ter acesso à justiça quando precisar. O que mais? Nenhuma prisão injusta, né? Ou seja, a pessoa ela não pode ser presa, né, privada da liberdade e de forma injusta. As pessoas têm direito a um julgamento, né? Aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa ela não deve ser influenciada, a pessoa que julga, ela não pode ser influenciada, né, por outras pessoas, né? Que, infelizmente, o que acontece é o contrário. Direito à privacidade, à liberdade de ir e vir, né, de se locomover, inclusive para outros países, né, diferente do seu. O direito de procurar um lugar seguro no mundo. Então, se eu vivo num território, por exemplo, de guerra, eu tenho o direito de procurar outro lugar para morar. Deixa eu ver. A liberdade de pensamento, que eu falei, né? Ou seja, de acreditar naquilo que queremos e ter a religião, e mudar de religião, ou seja, ter a religião que quiser ter, né? Então, é parte desse direito de se expressar, né? O direito à democracia, ou seja, de participar do governo, de poder eleger os seus representantes, né? Direito do trabalhador, né? Como eu falei, a diversão, né? A cultura, o lazer, direito à educação, um mundo mais livre e justo, né? Ou seja, um mundo sem desigualdade, sem guerra, enfim, um conjunto de direitos, né? Que foram conquistados ao longo dos anos, né? Cada qual na sua época, naquele momento em que a humanidade sentia ausência, sentia necessidade de ter algum instrumento que garantisse às pessoas aquele direito. Mas a ideia central dos direitos humanos é isso, que os direitos humanos, né, parte de uma ideia de igualdade, né, de que todos são iguais, né, perante a lei, que todos têm direito de serem tratados com igualdade, né, e também em relação à dignidade, ou seja, todas as pessoas têm o direito a viver com dignidade, né, e viver da sua forma, da forma como as pessoas quiserem viver. Alguém tem alguma pergunta em relação a essa questão da declaração? Conseguir, não. Então? Não? Pode sim. Certo. Bom, então a gente assim, e no Brasil, né? Como é que é essa coisa dos direitos humanos? Como é que
como é que acontece isso aqui, essa luta por direitos, né, esse surgimento dos direitos humanos aqui no Brasil. A gente viu na aula passada, né, algumas coisas que da condição das mulheres, né, ao longo do tempo, né, que foi mudando, né, à medida em que as mulheres avançavam na sua luta, né, por direitos, por liberdade, por igualdade, também foram conquistando esses direitos, né, e foram conseguindo alterar as suas condições de vida, a sua condição de existência. Né? De um modo geral, né, os direitos humanos eles são da mesma forma. Né? Então, lá no Brasil colônia, lembra que eu falei? Naquele momento, aquele período em que o Brasil ele era colônia de Portugal. Né? Então, quem mandava aqui era Portugal. Então, tudo vinha lá de Portugal, vinha da Europa. Enfim, foi um momento que teve uma violência muito grande contra os povos indígenas, principalmente contra as mulheres indígenas, as mulheres negras escravizadas, porque foi um período em que se deu a escravidão aqui no Brasil. E naquela época, como eu falei, pouquíssimas pessoas tinham direito. Não era todo mundo que tinha direito. E quem tinha direito na época era principalmente quem era os donos das terras, o que a gente chama os latifundiários. E hoje, se a gente for olhar, não mudou muita coisa, né? Então, naquele momento, eram essas pessoas que tinham direito. Então, o direito ele estava muito relacionado a quem tinha dinheiro, né? Ao poder aquisitivo, ao poder financeiro e econômico. O que, de certa forma, continua um pouco hoje. Um pouco não, continua muito, né? E aí, avançando um pouco mais, né? O Brasil, a gente sabe que o Brasil passou por várias transformações, né? De lutas, enfim. E aí nós temos outro momento também que foi muito importante para essa construção dessa noção de direitos, né? Dos direitos e da conquista de direitos, que foi a chamada Era Vargas, né? Que foi quando o presidente Vargas, né, Getúlio Vargas, governou o país, né? Algumas coisas, né, que foram desse tempo que é importante a gente reconhecer, a história, principalmente em relação às leis trabalhistas, né? Ou seja, o trabalho enquanto um direito humano, né? Trabalhar com dignidade. É lógico que isso não era porque o Vargas era bonzinho, né? Era porque também existia uma luta, né, do movimento operário, né, em defesa dos trabalhadores e que também ia avançando para esses direitos. Então, o direito foi quando se criou a carteira de trabalho, né, a jornada diária de 8 horas, a direito às férias remuneradas, a previdência, né? Houve uma regulamentação do trabalho das mulheres, do trabalho infantil, né, que era muito comum, né, naquele momento, ou seja, foram se avançando em alguns direitos. Só que aí aconteceram várias coisas no Brasil também nesse momento, né, e vem o que a gente chama de a ditadura militar, que foi um momento em que o Brasil, ele, digamos assim, passou por um processo que a gente pode dizer de retirada de direitos e de violação muito grande de direitos. Por quê? Porque nesse momento aí que o Brasil ele foi, os militares, né, assumiram o comando do país, ou seja, houve uma repressão muito grande às pessoas que se colocavam contrário, ou seja, então a liberdade de expressão ela deixa de existir. As pessoas não podiam mais expressar o que elas pensavam sobre o governo, se o governo estava bom, estava ruim, se estava errado ou se estava certo. Então, não podia acontecer. A liberdade de ir e vir, a liberdade de organização e de reunião, ou seja, as pessoas se reunirem, participarem de manifestações, participarem de partidos políticos, tudo isso foi retirado, ou seja, direitos que já tinham sido conquistados foram retirados pelo Estado. Então, foi um momento muito, muito duro para o Brasil.
de muita perseguição, de muita morte, de muita tortura. Né? Vocês veem lá na carta tem direito de não ser torturado. Né? E o momento em que mais se torturou foi esse da ditadura militar, né? Em que as pessoas que se colocavam contrárias ao governo, elas eram mortas, elas eram assassinadas, elas sumiam e não voltavam nunca mais. E aí também, a partir de muita luta, enfim, luta das pessoas, com o fim, né, do governo militar, veio que foi no fim da ditadura, né, veio uma luta muito grande também, que era a luta pelas diretas já. O que é isso? Era a luta das pessoas por votar nas eleições, porque quando acabou o regime militar, ia se eleger um novo presidente, né, do Brasil. E as pessoas queriam que o povo elegesse o presidente, porque na época da ditadura não era o povo que decidia, não era eu que ia lá e depositava na urna, na época era urna, né? Depositava na urna o voto. Né? Eram outras pessoas, um grupo restrito de pessoas que votavam, né, de políticos que votavam e elegiam o presidente no tempo da ditadura militar. Então, veio todo esse movimento, né, de mobilização popular, né, que estava acontecendo uma abertura, né, depois da ditadura, então as pessoas já começavam a se mobilizar, e a grande mobilização era para que as pessoas, nas eleições que iam acontecer, as pessoas pudessem votar diretamente. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu isso, né? As pessoas que lutaram na época não conseguiram. Né? E aí foi eleito um grupo de parlamentares, né, para pensar, para escrever, que foi outro momento também, que foi chamado Momento Constituinte, para escrever a nova Constituição do Brasil, que é essa Constituição que foi escrita e promulgada em 1988, a partir desse processo. Então, para a gente entender também que ao longo da história, esses direitos, eles vão mudando, eles vão avançando, mas eles vão sendo também há momentos em que esses direitos eles são retirados. Ou seja, no Brasil, esse momento, principalmente, foi durante a ditadura militar. Mas hoje, por exemplo, né, esse momento que a gente está vivendo, nós também temos direitos que foram retirados, né, a partir de várias legislações. Da mesma forma como se cria uma legislação para dar um direito ao povo ou ao determinado setor da população, da mesma forma, utilizam-se também de determinadas legislações para retirar aquele direito. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, que foram retirados vários direitos dos trabalhadores. Então, entendem como é que acontece essa coisa dos direitos, né? E aí que tem a ver também com os direitos humanos. Então, é esse movimento, né, de avanço e de recuo dos direitos. E aí, com a Constituição Federal, né, de 1988, como eu comentei na aula anterior, aí vieram vários direitos inspirados também nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, tanto que na própria Constituição vem colocando lá também, né, que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres também, né, que fala da igualdade entre os sexos. Enfim, foi uma legislação que trouxe um conjunto de direitos para o povo brasileiro, né, e que as mulheres tiveram uma participação importantíssima nesse processo, né, de lutar desde a Constituinte para que elas pudessem também ser ouvidas, para que as demandas das mulheres pudessem também entrar, né, na Constituição. Enfim, as mulheres sempre estiveram presentes nesses processos. Quem gostaria de comentar o que eu falei aqui? Teve alguma coisa assim que chamou a atenção de vocês?
alguma dúvida, alguma coisa que vocês acham que não faz sentido, assim, não, Raquel, não é assim, eu acho que não é, eu penso diferente. Hein? Ou tá tudo certo, tudo faz sentido na cabeça de vocês? Assim, pelo que eu entendo, para mim tá certo, né? Não sei para as outras. E as outras, o que é que Para dizem? mim também tá tudo certíssimo. Tudo certo. Mas o que é que está certo exatamente? Me explica aí. Então, o que você falou, né? Sobre os nossos direitos que a gente temos, entendeu? Então, coisas que a gente não sabia, a gente ficou sabendo agora. Então, para mim tá tudo certo, tá muito bom. Só está errada a violação dos direitos, né? Com certeza. Porque aí, se a gente for olhar, né, essa historinha toda que eu contei, e se a gente olha para o que é a nossa realidade, aí é justamente que onde está o X da questão, né? Né? Com Tipo assim, certeza. né? Nós mulheres lutam desde antigamente e até hoje a gente, assim, ainda não é valorizada por o que a gente luta, né? Ainda a gente sofre preconceito hoje em dia, né? Por nossa luta, né? Uhum. Isso. Quem mais gostaria de falar? Pode passar, viu, Júlia? Só umas... Também acho que está tudo certo, menos a violação dos direitos, né? Isso, exatamente. Hoje tem muita ainda violação dos direitos. Então, eu acho que outra coisa importante é justamente a gente fazer essa relação, né? Com o que está lá escrito, que é importante, ou seja, a gente não pode jogar os direitos, né, os direitos humanos fora, não. Muito pelo contrário, a gente tem que acolher, porque eles são parte de uma luta muito grande da humanidade. Pessoas que vieram antes de nós, e que a gente continua, né, também hoje, até hoje, lutando para manter, né, para não retroceder, né, para poder avançar, né, nos direitos. As pessoas de um modo geral, mas as mulheres em particular, né, que a gente está falando aqui mais das mulheres, mas a realidade é que nós vivemos uma situação de violação de direitos cotidianos, como eu falei, né? É verdade. Que muitas vezes tem o Estado, né, que é o que era para garantir esses direitos humanos, né? Ele acaba sendo o maior violador de direitos humanos. E ele viola de várias formas. Aqui é um pouco, olha, essa vocês estão dando para ver, né? É um pouco, né, dessa coisa dos direitos das mulheres negras, dos direitos das mulheres se manifestarem, ou seja, as mulheres continuam lutando, né, para que esses direitos eles possam ser respeitados. Pode passar. Aqui são algumas imagens que vocês já devem ter visto milhares e milhares de vezes, de violação de direitos. Né? Desde a população que vive encarcerada, homens e mulheres, ou seja, que vivem nos presídios, que cometeram um crime, estão pagando pelo crime que cometeu, mas que têm os seus direitos humanos violados cotidianamente. As crianças que são submetidas ao trabalho infantil, que é uma coisa que não que, na verdade, os direitos humanos defendem o contrário, né? Que as crianças elas têm direito a estudar, a brincar e não a trabalhar, a ser explorado. O direito à terra sendo violado, né? Violado pelos grandes empresários, os grandes, né, latifundiários, o povo lá do agronegócio, né, que invade as terras indígenas, que invade as terras de vocês, ou seja, enfim,
que invadem as terras porque tem poder econômico para fazer isso. A violência policial, né, que a polícia também, como parte do Estado, né, a polícia ela faz parte do Estado, né, também uma das maiores violadoras de direitos, né, uma violência muito grande, né, violência racial, né, principalmente, né, a gente tem essa situação no Brasil, né, de que a maioria das pessoas que são vítimas da violência policial são negros, né, justamente por aquilo que a companheira falou quando trouxe e colocou lá no grupo também, a discriminação racial, o preconceito racial. É você ser discriminado pela cor da sua pele, pela sua classe social, pelo trabalho que você faz, né, pelo emprego que você tem, o lugar onde você mora. Né? Então, se você mora numa área que é as chamadas áreas nobres, né, onde os ricos moram, você é tratado de um jeito. Se você mora nas chamadas comunidades, na favela, num bairro de periferia, você é tratado de outra forma. Né? Então, tudo isso vai contrário ao que são os direitos humanos, né? A defesa de direitos humanos que nós fazemos. E esse é o grande, digamos assim, é o grande desafio, né? Como é que a gente garante, né, os direitos básicos, os direitos mínimos das pessoas, direito à educação, direito à moradia, direito à alimentação, né? Tudo isso é direito humano. Né? E como é que a gente, além de garantir, a gente não deixa que alguns direitos sejam retirados, né? Como vez ou outra tem essa tentativa de retirada de direito. Mas por quê? Porque isso tem a ver com o poder, isso tem a ver com a desigualdade, isso tem a ver com o lugar que as pessoas ocupam na estrutura da sociedade e que não querem abrir mão dos seus privilégios. Os ricos não querem abrir mão dos seus privilégios, os brancos não querem abrir mão dos seus privilégios, os homens não querem abrir mão dos seus privilégios. Então, é também uma questão de poder. Né? Essa situação que vocês vivenciam aí, né, dessa tentativa de se apropriar do território de vocês, é uma relação também de poder, né, de poder econômico também. Por quê? Porque tem dinheiro, tem condições, tem poder e querem retirar um direito que foi adquirido. Então, para a gente pensar um pouco isso, né? A importância de defender os direitos humanos, independente de qualquer coisa, né? ter em mente essa ideia de que os direitos eles são humanos e qualquer pessoa, né, tem direito a ter direito, e que eles são fundamentais para que a gente possa ter uma vida digna, uma vida melhor. Né? E nós, mulheres, principalmente. Direitos sobre o nosso corpo, né? Direitos da nossa liberdade, o direito de viver uma vida sem violência, o direito a ter um acesso digno à saúde, e não ser violentada, não ser discriminada num posto de saúde, o direito de um trabalho, de um salário digno, um salário igual, ou seja, todo esse conjunto de coisas que a gente briga e luta todo santo dia, mas que infelizmente a gente vê também todo santo dia sendo violado. Ok? Menina, nós estamos terminando já. Quer dizer, terminamos, né? Aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam do nosso encontro de hoje. Tinha um exercíciozinho, não vai dar para passar, mas eu vou colocar lá no grupo, e aí a minha ideia é que vocês possam estar fazendo em casa, e depois a gente, no próximo encontro, vocês podem trazer. E aí, no grupo, eu posso explicar bem direitinho o exercício. É parecido com o que vocês fizeram aqui hoje no grupo, tá? Tá certo. O que é que vocês acharam? Uma palavrinha de cada. Assim, eu gostei, porque, tipo assim, eu já sabia dos meus direitos, só que hoje eu aprendi mais ainda, entendeu? Bom, eu também aprendi muito com vocês, viu? Muito, mas muito mesmo. O trabalho de grupo foi muito legal. Quem mais?
Para mim foi ótimo. Essas reuniões têm sido uma terapia para nós, viu? Porque a gente tem aprendido muito. Foi muito boa. E a gente também, viu? Tem aprendido muito com vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigada a vocês todos, né? Pela honra de estar aqui com vocês. Que passa para nós vamos em frente. essas coisas. Né? Muito obrigada. Legal, Muito gente. obrigada, Raquel. Obrigada a todo mundo que falou também, que participou, que veio, que se dispôs a ficar aqui aprendendo junto. A gente aprende muito juntas, né? Foi muito bom. Obrigada, gente. Eu também estou adorando esse momento da gente conversar, aprender muito, trocar experiências, trocar as questões que estão acontecendo, compartilhar essas coisas, né? E é isso, a gente está junto aqui nessa luta, aprendendo sempre para ir atrás dos nossos direitos. Muito obrigada a todo mundo, obrigada, Raquel. Tchau, meninas. Foi Tchau, ótimo um beijo. Tchau, obrigada. Até a próxima, meninos. Final de semana para vocês. Eu também quero agradecer também, obrigada. gostei da aula de hoje. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Todos, né? Um beijo. Beijo. Abraço forte. E força, viu?